que eu o vi atacando a Polônia, perto de Varsóvia, com uma arma que nunca foi usada antes na face da Terra. Jamais. E a mídia, todos dirão quando isso acontecer. Oramos para que não aconteça, mas se isso acontecer, foi isso que eu vi. Oi, bom dia família. Bem, eu tenho 2 vídeos para vocês hoje, então vou lançar o segundo. Mas eu pensei em abordar algumas coisas sobre o último vídeo de IA. E então, vocês sabem, uma revolução industrial está acontecendo. Eu já disse isso para vocês. Uma nova com IA. E então as pessoas dizem, bem, como há tantas perguntas e tantas pessoas perguntando, você pode abordar isso, você pode só... Olha, é por aqui que eu vou seguir. Vou ser o mais breve possível. Essa IA não vai a lugar nenhum. Isso vai explodir em um ritmo acelerado como nunca vimos antes. E quando isso acontecer, todos esses avanços tecnológicos estiveram em uma caixa. Eles estavam presos e agora vão ser liberados. Estamos vendo isso sendo liberado. Em 2025 você vai ver isso sendo liberado pelo Google, por todas essas grandes empresas, certo? Então você pode evitá-lo? Você pode evitar, esse lance de IA. Não. Você pode evitar a eletricidade? Você pode evitar a internet. É parte da vida, é parte da sociedade. É a vida, é o sangue de tudo. A internet, sem a internet agora, toda a nossa sociedade colapsaria. Então, o que estamos vendo com a IA no futuro é que ela vai evoluir para algo tão grande que você não vai conseguir escapar disso, certo? Então, o que eu estava tentando dizer ontem era que nós não oramos ou fazemos perguntas a ela. Nunca coloque a IA em uma posição de Deus. Isso é óbvio. Mas eu, e para alguns de vocês, obviamente, talvez não seja, mas para minha família é. Nós não falamos em línguas, não oramos em línguas. Nós não oramos em línguas para IA e deixamos um computador interpretar a nossa linguagem de oração. Nós não pedimos e essas... Quando perguntam, por que você perguntou isso para ela? Olha, as perguntas que eu estava fazendo para a IA eram, é certo ser homossexual? É certo ser cristão e fazer essas coisas? Esse era o tipo de pergunta que eu fazia para a IA, porque eu queria saber o quão enganosa ela é. Ela vai se alinhar com a palavra? E eu fiquei. E para minha surpresa, ela se alinhou com a palavra. Ela tentava, fazer com que você realmente quisesse ser amiga dela. Até mesmo o jeito como ela o jeito sutil de falar, ela te puxava. E eu disse pra Diana, isso aqui vem direto do inferno, dá pra sentir. E eu não sei, pessoal. Sou eu como um atalaia tentando alertar vocês. É isso que está vindo. Vai te dessensibilizar a ponto de você achar que é um amigo. E eu até vi TikToks e coisas que a Diana me mostrou de pessoas andando por aí dizendo, a IA é minha melhor amiga. E elas cantavam, dançavam com ela, e era como uma figura parecida com Deus. E elas dançavam ao redor disso, dizendo que é o novo conselheiro delas, o novo consolador, o novo ajudante. E eu fiquei meu Deus, isso é tão perigoso, isso é tão perigoso. Então você, não fala com isso de jeito nenhum. Isso é com você. Mas se você trabalha com isso e usa para o bem, sabe? Qualquer coisa pode ser usada para o mal ou para o bem, pessoal. Mas o que eu estou dizendo é que há um lado disso que vai ser muito demoníaco e tratando-o como uma ferramenta e não como uma pessoa. Sim, tratar isso como uma ferramenta em vez de uma pessoa. E você não vai conseguir fugir disso no futuro. Isso vai fazer parte do tecido da sociedade, assim como a internet. E a maioria das pessoas, quando a televisão surgiu e coisas desse tipo apareceram, disseram, isso é coisa do diabo, é 666 e tudo isso. Agora todos nós lutamos para aparecer na TV, para espalhar o evangelho e também no YouTube. Mas com a IA, não sei como poderíamos espalhar o evangelho. Eu não sei, pessoal. Tudo que eu sei é o que vejo, e estou dizendo para vocês, está vindo uma tempestade. Está vindo uma tempestade de grande engano, e muitas pessoas vão cair nela nos próximos dias. Então, em segundo lugar, vou dizer isso para vocês e vou ser bem direto, e provavelmente isso vai irritar alguns de vocês. E tudo bem.
Eu já disse porque eu sinto que fui chamado para ser o mais enfático possível nesses últimos dias, como João Batista clamando no deserto, dizendo para vocês que Jesus Cristo está voltando, e para se arrependerem e acertarem suas vidas. Então, isso é o que temos para vocês hoje. O que está vindo na Terceira Guerra Mundial. Se você quer saber o que está por vir, aqui está. Deus abençoe todos vocês. Depois do último vídeo, eu tive que sair rápido porque o cara do ar-condicionado chegou. E ele disse, ei Brandon, o compressor do seu ar-condicionado queimou. E eu falei para Daiane, bem, graças a Deus. Gente, olhem o que o presidente Trump disse sobre o Putin. Ele disse que ele é louco, né? Vocês acreditam nisso? Agora, olha, volta para 2023. Eu disse para vocês que vi um grande Apolion. E o Senhor disse, este é o grande Apolion que você está vendo. E eu vi uma criatura demoníaca com aparência angelical em um poço, buraco, com correntes enroladas ao redor dela. Eu vi um anjo do Senhor descer e libertar o grande Apolion do poço. E ele subiu e começou a girar como um peão. Girando como um peão. E eu disse para vocês que ele tinha um tipo de pelo, como um adorno, com chifres de capacete viking. Tinha chifres e estava girando, e foi direto até o Putin e começou a oprimir Putin para criar uma guerra ainda maior nos dias que viriam. E o Senhor disse, é isso que está por vir. E quando vi isso acontecer, vi Putin começar a agir como um tirano. E as pessoas dizem, eu gosto do Putin. Algumas pessoas, eu tenho russos neste canal, tenho ucranianos, tenho todo tipo de gente diferente, então só estou contando o que eu vi. Não estou aqui criticando o seu líder favorito, só estou contando o que eu vi, ok? Então, eu o vi ser como se fosse energizado de forma demoníaca quando isso acontece, e ele começou a influenciar coisas na Síria, na Rússia, começou a influenciar a Síria e com Israel e todas essas outras coisas, certo? Então, vemos uma escalada sempre que eu disse que ele tinha suas cartas. Ele tinha suas cartas, uma mão de 5 cartas, como um rosto de pôquer, e ele estava observando. Eu vi a Coreia do Norte se unindo ainda mais a ele no reino espiritual. Eu vi e ouvi algumas coisas a portas fechadas que ninguém mais sabe ou vê. É meio como era na Bíblia, quando o profeta ouvia quais eram os planos do inimigo, o que estava sendo feito e dito, e eles diziam, como eles sabem o que está por vir? Como eles sabem dos nossos planos? Porque havia um profeta no meio deles. Agora não estou me chamando de profeta, mas sou um sentinela. E o Senhor me disse que essas reuniões aconteceriam. Observação. O que aconteceu depois foi que eu o vi atacando a Polônia, perto de Varsóvia, com uma arma que nunca foi usada antes na face da terra. Jamais. E a mídia, todos dirão quando isso acontecer. Oramos para que não aconteça. Mas se isso acontecer, foi isso que eu vi. Eu vi artigos de notícias, manchetes no YouTube, você sabe, como portais de notícias dizendo, nunca vimos esse tipo de arma ser usada antes. E desintegrou, vaporizou todo mundo, mas não destruiu os prédios na região de Varsóvia, na Polônia. E foi como um raio de 80 quilômetros, uma arma de destruição em massa gigantesca, e não era nuclear, mas desintegrou as pessoas. Fez com que as pessoas se vaporizassem. Carros, nada. Casas, nada. Pessoas, sim. Eu nunca vi nada parecido, certo? Quando isso acontecer, se acontecer, reze a Deus para que não aconteça. Mas foi na região de Varsóvia, certo? E quando isso acontecer, se acontecer, eu vi as manchetes da Terceira Guerra Mundial. Terceira Guerra Mundial, grande. Todos participaram. Ele tinha coalizões com China, Irã, Coreia do Norte e assim por diante. Havia pessoas com quem ele tinha alianças vindo em seu auxílio e foi um grande conflito generalizado. A América se juntou e eu vi um rascunho. Eu vi homens e mulheres e estou apenas relembrando a visão. Estou apenas relembrando meu tempo de oração, como sempre faço. Isso foi em 2023, certo? Eu vi homens e mulheres se alinhando para o alistamento, indo em direção à Europa. Será que vemos isso chegando? Eu espero que não.
Porque eu vi nas manchetes que a Polônia ela estava se envolvendo e eles estavam fazendo coisas que chocaram a Rússia. E eu pensei, ah não. Eu disse para o Brady, ah não, filho. Foi isso que eu vi. Eu disse que eles provocam a Rússia. Eles provocam a Rússia e isso eu digo, nós estamos esperando um evento para provocar a Rússia. Será que esse é o evento? Eu não faço ideia. Eu só conto o que eu vejo. Uma observação sobre outra visão que o Senhor nos deu enquanto orávamos. Eu vi a vontade hipnótica preta e amarela vindo deles para eventos de bandeira falsa, e isso envolvia Israel. Eu vi, para criar um inimigo imaginário, eu sou muito cuidadoso com o que te conto e como apresento, mas eu vi para criar um inimigo imaginário porque Trump queria lidar com o Irã de forma diplomática e tentar negociar as coisas, e eu vi Benjamin Netanyahu dizendo, vamos apertar o botão. Vamos apertar o botão e atacar as instalações deles. As instalações de gás, petróleo, tudo, mas precisamos de um motivo para atacar. Era isso que eu continuava ouvindo, precisamos ter um motivo para atacar. Então, em vez de esperar que a América se juntasse, havia confrontos. Eu vi confrontos. Mas ainda era um tipo de relacionamento como o de Jonatas e Davi. Você pode concordar em discordar das pessoas sem excomungá-las, sabe? Ah, eu não tô fora daqui. Não. Eu vi um relacionamento como o de Jonatas e Davi. Eu vi grande riqueza no Mediterrâneo pela Gaza, através do petróleo. Petróleo, quantidades massivas, bilhões de dólares em petróleo no Mediterrâneo. Talvez eu esteja enganado. Eu não sei. Tudo o que eu sei é o que eu vi. Reservas de gás natural. Eu vi uma riqueza além da compreensão de qualquer um saindo do Mediterrâneo na costa de Israel e Gaza, exatamente onde a guerra tem acontecido. Então vemos essa escalada entre Trump e Bibi. Eu tenho os artigos de notícias bem aqui para mostrar o que está sendo dito. Meu filho vai colocá-los aí agora. 2 sites de notícias de Jerusalém, 2 sites israelenses alertando sobre a mesma coisa, que há uma ruptura, que ele quer seguir em frente e atacar, e Trump quer, calma aí amigo, vamos ser diplomáticos aqui e dar uma chance a eles. Haverá uma provocação? É isso que estou perguntando a vocês agora, porque foi isso que eu vi. Eu vi uma provocação. Eu vi eventos de falsa bandeira. Eu vi um bicho papão. Então será que vemos isso? Eu oro para que não, porque é mais escalada. E então, agora temos muito pelo que orar. Temos muitas áreas diferentes pelas quais poderíamos orar. Temos um grande evento se aproximando nos Estados Unidos no aniversário do Trump. Eles querem, no dia 15 ou 14, sei lá, de junho, vão fazer uma grande parada militar. E normalmente sinceramente, eu em toda a minha vida não acho que já tenha visto uma parada militar dessa magnitude antes. Por que estamos fazendo isso? Por que estamos exibindo todos esses tanques e todo esse aparato? É para comemorar o aniversário do Trump? Quer dizer, talvez? Eu não sei. Eu simplesmente nunca ouvi falar de algo assim antes. Só estou dizendo para vocês, estamos à beira de algo. Eu posso sentir. Eu posso sentir. Com os terremotos, os vulcões e as coisas que o Senhor continua me mostrando, há um grande abalo. Onde? Eu vou sacudir a terra com terremotos, vou sacudir os céus acima, vou sacudir a política, vou sacudir a igreja, vou expor pregadores e ministros que são lobos em pele de cordeiro, e vou removê-los nos próximos dias, diz o Senhor. E eu levantarei novos Davides, pessoas que têm uma espinha dorsal de ferro, que irão e tomarão a terra para mim, como Josués e Calebes. Foi isso que o Espírito do Senhor me disse. Eu vou sacudir a igreja e vou sacudir o sistema financeiro. Vou sacudir 5 coisas principais nos próximos dias, ele disse. Então estamos vendo todas essas coisas sendo abaladas ao mesmo tempo. A igreja, a política, guerras, rumores de guerras, a terra sendo abalada, terremotos em todos os tipos de lugares diferentes, e ainda não vimos os céus. Estou realmente curioso sobre isso. Eu disse a todos vocês que veríamos peixes que nunca vimos antes. Agora estou procurando por esses peixes.
Peixes vão aparecer na praia que serão intoxicados por algum tipo de veneno por causa da terra, entrando em erupção no fundo do oceano, no fundo das profundezas. Lá no Oceano Pacífico, lá no Oceano Atlântico, na região do Mediterrâneo. Assistir terremotos em diversos lugares. Vulcões entrando em erupção. A crosta terrestre está tremendo e sacudindo no círculo de fogo. As pessoas estão surtando. Elas estão dizendo, ei, mas tem sido sobre o Japão. Eu te disse. Eu vi tsunamis, vi coisas que fariam que a maioria das pessoas, se você olhar, eu te disse, se você estiver na horizontal e olhar assim, vai te assustar. E a Bíblia até nos disse que o coração dos homens desfaleceria de medo ao ver as coisas que viriam sobre a terra, pois os poderes do céu seriam abalados. As coisas vão ser abaladas. Ele já nos avisou na Bíblia que isso estava por vir. Então, se você está olhando na horizontal e não está olhando para cima, mantendo seus olhos em Jesus, sabendo que o autor e consumador da nossa fé, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E se ele providenciou proteção para os filhos de Israel, se ele providenciou proteção para o seu povo por toda a Bíblia, ao longo de geração após geração. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E ele me disse, eu estava dirigindo pela I-35 em Oklahoma, e ele falou comigo enquanto eu saía na Covel pela I-35, eu estava fazendo uma curva à direita, e me lembro que ele falou comigo e disse, Brandon, há grandes dias, grandes dias sóbrios que estão vindo para este mundo. Eu disse, sim, senhor. Ele disse, mas o que você faz se houver dias sóbrios? Ele disse, qual é o oposto de sóbrio? Eu disse, bêbado, senhor. Ele disse, isso mesmo, estar cheio do Espírito Santo, até transbordar. Se você quiser vencer nos dias que virão, ele disse, e quiser, não ser abalado indo na horizontal e permanecer na vertical, o que você tem que fazer? Ficar bêbado no Espírito Santo. E eu contei para todo mundo que o Espírito do Senhor me disse, quando eu estava dirigindo pela I-35, ele disse, Brandon, você precisa estar sendo cheio do Espírito Santo até transbordar todos os dias. E se você não tiver uma base nos Salmos 91 e Salmos 23, e não entender quem você é, visões assustadoras vão te atingir. As coisas vão te abalar até o fundo. E muitas pessoas, ele disse, que dizem, Senhor, Senhor, vão ficar tipo, onde Deus foi? Eu não quero mais nada com isso porque minha mãe morreu. Ou seja lá quem for. Você entende o que estou dizendo? Elas ficam chateadas quando você passa pelo lagar de azeite, quando as coisas acontecem porque você não conhecia, não entendia a sua autoridade. E eu já te avisei sobre os bebês por toda a terra. E ele me disse, até mesmo com os ossos secos, o vale dos ossos, Ezequiel. Ele me disse isso há 2 orações atrás, que é hora de falar aos ossos. É hora de decretar se eles... Dizer ossos, esses ossos podem viver? Esses ossos podem viver, Brandon? Sim, eles podem, Senhor. Então fale aos ossos. E não é que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Não era sobre isso que ele estava falando e me mostrando na visão. As pessoas dizem, bem, são os mortos em Cristo. Não. Ele está falando sobre pessoas mortas espiritualmente. Morno. Ele disse, eu preferia que você fosse quente ou frio, porque se você for morno, eu te vomitarei da minha boca. Ele está falando das pessoas que vivem em compromisso. Ele disse, nos dias que virão, haverá um grande abalo. Grande agitação. Muitas pessoas não percebem o grande abalo que está por vir. Um grande abalo para despertar. E eles chamaram isso de um grande Icabode. Por quê? Porque seus corações não estavam cheios de fé, na unção de transbordar. Eles não perceberam quem eram em Salmos 91 e Salmos 23. Ele disse que providenciaria um lugar de proteção e refúgio para você, porque você não tem uma espinha dorsal como uma barra de ferro. A quem eu culpo? Eu culpo os pregadores que não pregam o arrependimento e não te ensinam a se firmar na palavra de Deus. Eu te repreendo em nome de Jesus, é o que eu quero dizer para eles.
É hora de levar a sério os negócios do Pai. É hora de levar a sério à medida que vemos todas as coisas sobre as quais o Senhor nos alertou para orarmos. Guerras e rumores de guerras, o grande abalo para despertar. Estamos nesse período de tempo? Eu não faço ideia, pessoal. Tudo o que vejo são partes da visão. Tem gente que fica completamente irritada e diz: eu acredito que Emmanuel Macron é o anticristo. Eu acredito nisso, eu acredito naquilo. Essa é a sua opinião. Mas eu estou te dizendo o que eu vi pelo Espírito Santo. Eu vi pelo Espírito Santo. Eu não estou fazendo suposições. Eu vi isso em visões e sonhos e em coisas que o Espírito Santo me alertou. Que Emmanuel Macron vai se levantar nos próximos dias. Lembre-se do que estou te dizendo. Emmanuel Macron vai se levantar nos próximos dias como um Hitler. Eu não sei como. Isso foi o que eu vi. E o Senhor me disse: ele é um Ismael para o Isaac. Pois o Isaac está sendo preparado. O anticristo está sendo preparado por trás de uma cortina enquanto falamos. Sendo preparado. E eu vi 4 grandes demônios sussurrando em seu ouvido, penteando seu cabelo e arrumando seu rosto. Arrumando seu rosto. Eles estavam tocando seu rosto e pareciam pessoas lagarto. Eles tinham caudas longas e estavam cuidando dele. E ele estava... E de repente aquelas criaturas começaram a girar ao redor dele como um peão, como um redemoinho. E eles se moviam dos pés até as cabeças dele, subindo e descendo pelo corpo como um pack, como um pequeno tornado. E eles estavam preparando ele. O homem por trás da cortina. Eu sei que falo muito e falo muito rápido. Mas eu sou apenas real. Eu quero que todos vocês, sabe? E não estou dizendo que tenho tudo de forma absoluta. Você diz: ah, Brandon, você errou. Ok, tanto faz. Eu faço o meu melhor. Eu sou como um árbitro, como aquele judeu que veio à igreja na quarta-feira disse. Ele disse: Brandon, você é como um árbitro. Isso foi o que eu vi e o que o Senhor me disse. E um árbitro, não importa quantos dos que estão na arquibancada gritem: você errou a marcação, árbitro. O árbitro simplesmente marca do jeito que ele vê. O árbitro apenas marca do jeito que ele enxerga. Mas é através do seu filtro que ele faz a marcação, que define o que é para fazer a jogada do jogo. Mas você pode ter visto de um ângulo diferente e está na arquibancada gritando para o árbitro dizendo: você é um tolo, árbitro. Você não ouviu direito, não viu direito. E tudo o que o árbitro está fazendo é dizer exatamente o que viu para poder marcar a jogada do jogo. E muitos de vocês são os que ficam vaiando na arquibancada. E tudo bem. O árbitro só faz o trabalho dele e depois vai para casa. Esse é apenas o meu trabalho. Eu estou apenas anunciando, dizendo o que Deus me mandou dizer. E isso passa pelo filtro do que eu vi. Mas eu oro para que cada um de vocês entregue seu coração a Jesus Cristo antes que seja tarde demais. Muitos de vocês estão em cima do muro. Muitos de vocês não percebem que podem não acordar no dia seguinte. Há muitos de vocês que estão vivendo uma vida de compromisso, uma vida comprometida e acham que estão certos com o Senhor, mas não estão. É hora de voltar para casa. É hora de fazer de Jesus Cristo o seu Senhor e Salvador pessoal e sair de cima do muro. É hora de você se entregar de verdade e estar totalmente comprometido. Você está totalmente comprometido ou vai continuar em cima do muro? Eu vou aceitar Jesus mais tarde, Brandon. Eu gosto de viver do meu jeito. Gosto de fazer o que quero fazer. Curtir agora e me salvar depois. Mas você não percebe que essa pode ser a sua última oportunidade de servir ao Senhor Jesus Cristo. Você pode não acordar amanhã. Você pode nem chegar em casa dirigindo de volta do trabalho. Nenhum de nós tem o amanhã garantido. Todos nós acreditamos que com vida longa, Ele nos satisfará e nos mostrará a sua salvação. Todos nós acreditamos que teremos o amanhã e que vou viver uma vida longa, plena e até a velhice. Mas vou te dizer, houve muitas pessoas que amarraram os sapatos para ir trabalhar naquele dia, mas foi o agente funerário quem os tirou no caminho de volta para casa. É hora de se acertar com o Senhor hoje.
Muitos de vocês, como acabei de dizer, foram trabalhar amarrando os sapatos, mas foi o agente funerário, o IML, o necrotério que os tirou no caminho de volta, quando você não conseguiu chegar em casa. Eu quero que você realmente examine seu coração hoje. Quero que você examine o seu enquanto vemos e ouvimos todas essas coisas acontecendo. Eu sei que está escrito, ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Está ordenado ao homem morrer uma só vez. E eu quero que você repita esta oração comigo. É uma oração simples, não precisa ser totalmente religiosa, pessoal. Não precisa ser super espiritual. É apenas algo que vem do seu coração. Ok? Agora eu quero que você repita comigo. Faça essa pequena oração e eu creio que hoje você vai entregar seu coração a Jesus. Eu creio que você vai nascer de novo, tudo bem? Diga assim: Pai, eu sou um pecador e preciso de um Salvador. Escreve meu nome no livro da vida do Cordeiro. Eu creio que tu és o Filho de Deus. Eu creio que tu morreste e ressuscitaste ao terceiro dia. Eu te peço que perdoes os meus pecados. A Bíblia diz que se eu confessar os meus pecados, tu és fiel e justo para me perdoar os pecados e me purificar de toda injustiça. Eu preciso de um Salvador. Eu quero que tu sejas meu Senhor e Salvador pessoal agora mesmo. Perdoa-me, Jesus. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória, então eu me arrependo disso. Obrigado, Senhor, por me perdoar hoje. Obrigado, Senhor, porque a partir de hoje eu vou para o céu. Eu te servirei todos os dias da minha vida. Pronto, é isso. Você se arrependeu, você confessou seus pecados, você disse ao Senhor, tudo isso está debaixo do sangue. A Bíblia diz que quando você confessa seus pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas Ele, não só isso, Ele diz, seus pecados estão tão distantes de você quanto o leste está do oeste. E Ele os lança no mar do esquecimento. Então todas as suas falhas do passado, todo o seu passado está lavado no sangue. Ele não te culpa mais por isso. Jesus Cristo pagou o preço para que você andasse em vitória sobre o pecado. Ele pagou o preço para que você andasse com cura, libertação, todas essas coisas. Jesus pagou o preço por você e hoje você aceitou o que Ele fez pela graça. Você recebe isso pela graça. Jesus, eu recebo o que tu fizeste pela graça hoje. Agora você pergunta, o que eu faço, irmão Brandon? Bem, assista a este canal para começar. Venha orar conosco. Conecte-se a uma boa igreja que acredita na Bíblia. Vá até lá, diga que você foi salvo, participe de alguns grupos pequenos ou de algum tipo de curso sobre ser cristão. Envolva-se lá. Vá para uma igreja boa e radical. Não se envolva com uma igreja fraca, velha e seca que não ensina a palavra. Você quer conhecê-la? Ore e peça ao Espírito Santo. Diga, Espírito Santo, no momento em que você nasceu de novo, você está completamente cheio do Espírito Santo. Lembre-se disso. Ele está dentro de você e eu creio que ele vai te conduzir e guiar em todas as coisas. Ele vai te ensinar e te dizer para onde ir. Se você mora na nossa região, pode ir para Collinsville. Há muitos lugares aqui em Tulsa onde você pode ir, mas mas só estou dizendo que você precisa se envolver em algum lugar. E diga ao pastor, eu preciso ser batizado nas águas. Eu preciso ser batizado nas águas. Eu tomei a decisão no YouTube de entregar meu coração a Jesus e quero ser batizado radicalmente nas águas. Leia sua Bíblia todos os dias. Ore e busque a Ele diariamente. E eu te digo, o melhor ainda está por vir. Agora, não estou dizendo que tudo vai simplesmente melhorar. Assim como uma criança pequena, nós caímos, ralamos os joelhos, mas como um bebê, nós nos levantamos, sacudimos a poeira e seguimos em frente. Então, se você cair de novo ou errar, levante-se como uma criança pequena, limpe os joelhos e continue em frente.
Se o diabo vier te lembrar do seu passado e disser, ah, você é isso ou aquilo, olhe para todas as coisas que você costumava fazer. Agora você acha que é um cristão? Você não é um cristão de verdade. Olhe para tudo isso. Lembre-o do futuro dele. Satanás, você vai queimar no inferno por toda a eternidade. Só para você saber, o seu dia está chegando, camarada. Todos os seus diabretes, todos os seus demônios e todos os seus capetinhas que você controla, vai chegar o dia, o juízo está vindo para você. O quê? A Bíblia diz, de quais pecados você está falando? Eu não me lembro mais deles. Todos esses pecados que antes estavam registrados foram completamente apagados. Do livro da vida, todos foram arrancados, removidos para sempre. Eu não me lembro mais deles, pois foram perdoados e esquecidos. Essa é uma música antiga e muito conhecida. De quais pecados você está falando? Olha, eu realmente, sinceramente, não me lembro mais deles. De verdade, não mesmo, pode acreditar. Eu amo essa C. E então diz, quando você é batizado, você diz, eu me banhei naquela linda, linda piscina. Eu me banhei naquela linda piscina. O rio da vida purificou minha alma. Eu me banhei naquela linda piscina. Eu começo a chorar. Isso significa muito para mim. Relacionamento com ele é tudo. Estou tão feliz que você entregou seu coração a Jesus hoje, de verdade. Se você precisa de uma Bíblia, Diane e eu vamos te enviar uma Bíblia de graça. Você diz, eu não posso comprar uma Bíblia, eu não tenho uma Bíblia. Eu entreguei meu coração a Jesus hoje. Brandon, eu preciso de uma Bíblia. Diane e eu vamos te enviar uma pela Amazon. É só nos passar seu endereço, enviar por e-mail. Nos enviar um e-mail na descrição aqui embaixo. E isso, nos envie um e-mail por lá. É um link seguro. Vá lá, diga. Acabei de entregar meu coração a Jesus e preciso de uma Bíblia. Diane e eu vamos te enviar uma nova versão King James ou qualquer outra que você preferir. Nós vamos te enviar já paga. Não. Nós vamos comemorar com você sua decisão hoje. Nós só queremos celebrar a decisão que você tomou hoje. Nós amamos quando novos convertidos vêm para Jesus. E essa é a nossa maneira de dizer, bem-vindo à família, bem-vindo à família. Então, se você precisa de uma Bíblia, é só nos avisar no e-mail. Não faça isso. Você pode contar para todo mundo e nós vamos nos alegrar com você na descrição, mas não coloque seu endereço lá, porque temos alguns golpistas que seguem este canal e tentam enganar as pessoas pedindo dinheiro e outras coisas. Então, lembre-se, mais uma vez, nós nunca pedimos nada para você. Nunca pedimos nem um centavo. Fazemos isso de graça. Amamos o Senhor e esse é o nosso ministério para você. Nós fazemos isso de graça. De graça recebemos, de graça damos. E Deus é tão fiel em sempre cuidar de mim e da Diane. E somos muito gratos por cada um de vocês que faz parte deste canal no YouTube. Então, se você quiser fazer isso e quiser nos contar que nasceu de novo, conte para nós aqui embaixo. Queremos nos alegrar com você. Há muitos crentes experientes neste canal que querem se alegrar com você hoje, certo? Então nós só queremos te dar um alô e dizer, muito bem, louvado seja o Senhor pela sua decisão, ok? O Braden está atrás da câmera agora. Ele e nós ficamos animados com isso. Sim. Então tudo bem. Bem, vamos tomar a nossa comunhão e vamos orar. E vamos orar pelas coisas, ver se o Senhor nos mostra algo novo hoje. Da última vez tive que apressar a oração porque o técnico do ar-condicionado estava chegando. Mas então hoje vou tentar fazer isso um pouco mais longo esta noite, certo? É o mesmo dia, mas só gravamos 2 vídeos em um dia. Então eu disse para o Braden, eu falei, depois disso, pelo menos, vamos estar em dia com algumas coisas. Bem, louvado seja o Senhor. Aleluia. Então vamos tomar este corpo. Crentes, é isso que fazemos. Eu creio no poder da comunhão. Eu creio que Jesus Cristo morreu e ressuscitou ao 3º dia, mas não só isso, ele nos deu a vitória. Nós temos a vitória. Nós temos a vitória. Jesus pagou o preço para que andássemos em vitória. E Pai, eu só te agradeço, Senhor, pelo corpo que foi partido e ferido. E Pai, tu disseste em tua palavra que nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Pai, tu disseste em tua palavra que pelas tuas pisaduras nós fomos curados. E eu tomo este corpo em nome de Jesus. E eu te agradeço, Senhor, porque tu te tornaste enfermidade por mim.
do topo da minha cabeça até a planta dos meus pés, Senhor. Eu te agradeço porque estou curado, completo e bem. No poderoso nome de Jesus. E nós tomamos autoridade sobre os ataques satânicos que têm tentado vir contra nós. E te agradecemos, Senhor, porque aquele a quem o Filho libertou verdadeiramente é livre. E nós tomamos isto em nome de Jesus. É sobre isso. Jesus pagou o preço para que você ande em vitória hoje. Nenhuma enfermidade, nenhuma doença. Agora, Pai, nós clamamos pelo sangue sobre nós. Pai, nós valorizamos muito o sangue hoje. E o sangue nos valoriza muito. Sobre nossas mentes, sobre nossos corpos, sobre nossos espíritos, nossas almas, pelas nossas mentes, nossas vontades, nossas emoções, eu clamo pelo sangue de Jesus. Sobre os ataques, sobre as finanças, eu ordeno em nome de Jesus, Satanás, solte e deixe ir. Eu clamo pelo sangue de Jesus ao redor de tudo isso e reivindico de volta o dobro. Tudo o que você roubou, eu reivindico de volta em dobro, em nome de Jesus. E Pai, nós clamamos pelo sangue de Jesus sobre a nossa casa. Nós clamamos pelo sangue de Jesus sobre as nossas finanças. Nós clamamos pelo sangue de Jesus sobre a nossa saúde, sobre o nosso casamento, sobre nossos filhos, sobre... É isso que eu clamo pelo sangue. Eu dou muito valor ao sangue. O sangue, ele nunca perde o seu poder. É o sangue que fala por mim na sala do trono. Eu faço isso todos os dias quando me coloco diante dele. Eu faço isso todos os dias. Eu não faço disso um hábito. Eu não faço isso por religiosidade. Eu faço isso pelo relacionamento. Então, Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo sangue agora, em nome de Jesus. E eles dizem, rapaz, você toma ceia muitas vezes. Sim, claro, com certeza, porque acredito nisso. Eu acredito nisso. Não é um ato religioso. A maioria das pessoas acha que é religioso. Ah, eu só fiz... Não, é relacionamento, pessoal. É relacionamento. Veja, eu vou te mostrar. Eu tomo ceia tantas vezes e tenho copinhos espalhados por todo lado. Porque eu simplesmente acredito. Mesmo no meio das dificuldades. Braden pega e Diana e Paisley. Megan, nós tentamos ensiná-la, Megan. Ela está começando a aprender. Pelas suas feridas eu fui curada. E agora ela diz isso. Estamos tão animados. Temos ensinado as escrituras para ela. Megan, você sabe, Megan está superando o autismo. Mas Deus está fazendo uma obra nela. E sabemos que em breve ela vai estar aqui, contando para vocês sobre a bondade de Deus. E Megan está lá todos os dias. Ela diz, eu estou curada, eu estou curada. E ela, antes mesmo de a gente pedir para ela dizer, ela já começa a falar. E ela vai. O que ela diz? Pelas suas feridas eu fui curada. E então ela diz, boa noite. Eu disse, isso mesmo. Continue dizendo, eu estou curada. E Diana disse, se eu conseguir fazer com que ela diga isso durante todo o dia, eu estou curada. Eu estou curada. Isso está saindo da boca dela. Eu disse, se a melhor coisa que pudermos fazer é ensiná-la a falar as escrituras, nós colocamos essa raiz dentro dela. A palavra está operando poderosamente em mim. Funciona. A palavra funciona se você a colocar em prática. A palavra funciona se você a colocar em prática. Ou você acredita ou não acredita. Não há atalhos.